No começo da semana, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu não sabia ao certo de que forma ela poderia ser passada, de que forma eu deveria ministrá-la. E aí, ontem, na vigília, o Bafumi orou e começou a declarar algumas coisas que confirmaram aquela palavra no meu coração. E hoje, também, o texto que o Jojo trouxe diz muito daquilo que Deus colocou no meu coração. E, de certa forma, é como uma continuação daquilo que o Vitor pregou na semana passada. Não é exatamente falar sobre prioridades, mas diz respeito ao nosso posicionamento, a nossa decisão em servir, em estar na presença de Deus. E por isso o título dessa mensagem é Permanecendo Fiéis. Permanecendo Fiéis. E o texto que eu quero compartilhar com vocês são 2 capítulos, o final de um, o começo do outro. É o texto de Números, se vocês quiserem abrir. Números capítulo 13. Números capítulo 13. A partir do versículo 30. Números, capítulo 13, a partir do versículo 30. O texto diz assim: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, os 4 primeiros versículos. E diz assim a continuação do texto: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. Em outras versões, se tivéssemos morrido na terra do deserto, se tivéssemos morrido nesse deserto. Versículo 3: E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Esse texto marca mais um episódio do povo no deserto. Marca mais um momento em que esse povo, escolhido por Deus, separado por Deus, insatisfeito com Deus, murmurou contra o seu Deus. E a gente precisa fazer um breve panorama do texto e do que está acontecendo aqui nesse momento. Especificamente no texto, no capítulo 13, Moisés separa alguns homens, eles já caminham no deserto há algum tempo, não estão ainda prestes a entrar na terra, mas estão próximos, já caminham há alguns anos lá no deserto. E estando próximos da terra de Canaã, Moisés separa alguns homens, 12 homens especificamente, um representando a cada uma das tribos de Israel. E ele envia esses homens a espiar a terra, a conhecer a terra. Quem mora lá, Moisés fala para eles: veja quem mora lá, veja como é a terra, se ela é boa, se ela é ruim, veja quais são os frutos que essa terra dá, aonde mora cada povo, se moram em cidades fortificadas ou não. Enfim, venham, vão lá, vejam tudo e voltem e façam um relatório daquilo que vocês viram.
E dentre estes homens, dos 12, 2 se destacam. Um deles, da tribo de Judá, Calebe. A mesma tribo, a mesma linhagem da qual muitos anos depois viria o próprio Jesus, o leão da tribo de Judá. E também um homem chamado Oséias, no primeiro momento, mas que Moisés passa a chamá-lo de Josué. Josué e Calebe, junto com outros 10, vão espiar aquela terra que foi prometida. Chegam lá, começam a ver tudo. O texto fala, no próprio capítulo 13, versículo 25, que fala assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Ou seja, passaram 40 dias entre a ida deles até aquela terra e o seu retorno, passaram-se 40 dias. Um número que é bem comum no texto da palavra. O próprio Moisés passou 40 dias no monte também. Jesus passou 40 dias jejuando. E estes homens passaram 40 dias ali espiando essa terra. Viram muitas coisas e se espantaram com aquilo que tinham visto. Gostaram, sim, viram que a terra era de fato boa. Reconhecem a Moisés e falam: sim, essa terra é uma terra que emana leite e mel. Aquela promessa que Deus fez: levarei você a uma terra que emana leite e mel. Uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra produtiva. Foram, caminharam aquele lugar, reconheceram isso. Mas o medo tomou conta desses 10 homens. E eles viram o povo que morava lá, um povo poderoso. E começaram a descrever para Moisés: moram em cidades fortificadas, são filhos de gigantes. O próprio texto diz: homens poderosos, cidades poderosas. E eles temeram, ficaram com medo. Mas Josué e Calebe justamente se levantam no trecho que nós lemos, para falar: olha, vamos embora, vamos em frente, vamos caminhar, vamos continuar. Nós podemos vencê-los. Mas ainda assim, aqueles outros 10 contaminaram toda uma congregação, a ponto deles começarem a falar: teria sido melhor que tivéssemos morrido no Egito, teria sido melhor que tivéssemos padecido nesse deserto. Chegamos tão longe, caminhamos por tanto tempo, para chegar agora, às vésperas de entrar nessa terra que é boa, reconhecidamente boa, como vocês disseram, e sermos mortos pelos que ali estão. E eles chegam ao ponto de dizer uns aos outros, versículo 4 do 14: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Vejam que absurdo estava acontecendo. E para você que não conhece ou talvez tenha se esquecido, eu quero aqui trazer um breve contexto histórico, para você entender o quão triste é esse momento do texto. Ele faz expressa referência ao Egito. E Israel, por 400 anos, vejam vocês, não são 10, não são 50, não são 100, foram 400 anos. Esse é o tempo que Israel permaneceu escravizada no Egito. Eram escravos, não tinham bens, ao contrário, eram considerados propriedade do faraó. E lá serviam, trabalhavam de sol a sol, sem qualquer direito a nada. E Deus então envia e levanta um tal de Moisés, para que livrasse aquele povo. E esse mesmo povo, que quer voltar ao Egito, passou e viveu diversos milagres e maravilhas naquele lugar. A começar pelas 10 pragas que foram enviadas. Cada uma daquelas pessoas viu o momento em que Deus, com mão forte, transformou a água em sangue. A primeira praga. Eles viveram também quando Deus enviou rãs. A segunda praga enviou piolhos
enviou moscas, matou os animais dos egípcios, a quinta, enviou úlceras na sexta praga. E ainda assim, o faraó se levantava contra eles, não deixava eles saírem, e eles eram preservados em todo o momento. Então Deus manda a chuva de pedras, e ainda assim, o faraó não libera eles. E são preservados. Deus manda gafanhotos, Deus manda trevas, e por fim, a 10ª praga. Deus mata o primogênito de todos, menos dos judeus. Aqui já começa uma história de um livramento. Aqui já eles começam a perceber que o Deus que eles serviram, que o Deus que os escolheu, era um Deus poderoso. Permanecia sendo um Deus poderoso. E Faraó libera aquele povo. E mais uma vez, Deus faz um milagre. Deus abre o mar para que aquele povo passasse. Numa clara referência ao que aconteceria mais para frente com Jesus Cristo. Porque num primeiro momento Deus abre o mar para que o povo passe a seco e encontre salvação do outro lado. Posteriormente, tendo vindo Jesus Cristo, Ele, o Senhor Jesus, quando morre e o véu se rasga no templo, no santuário, faz expressa referência ao momento em que também o caminho se abre. Para que agora não só judeus, mas todos aqueles que reconhecessem no sangue e na morte de Cristo um poder, pudessem atravessar e encontrar a salvação do outro lado. É exatamente o que diz Hebreus 10, no versículo 20, quando ele fala assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Vejam que, enquanto este texto permanecer queimando nos nossos corações, nós jamais nos voltaremos contra Deus da forma como o povo fez. Mas o que me chama a atenção, e é daí que deriva esse título, Permanecendo Fiéis, é que de toda uma geração, apenas 2 de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas que estavam naquele momento, apenas 2 deles é que seriam e veriam a terra prometida. O próprio capítulo 14 fala isso. Mais para frente, quando ele diz que apenas Josué e Calebe é que conheceriam a terra prometida. Apenas 2 permaneceram fiéis. Apenas 2 se lembraram daquilo que Deus fez lá atrás. Reconheceram que havia poder em Deus. Lembraram-se de que Deus realmente tinha feito uma promessa e Ele era fiel para cumpri-la. E que Ele teria poder não só para os levar para a terra prometida, mas também vencer cada um daqueles desafios que se colocaram diante deles. Mas parecia que aquelas pessoas tinham se esquecido disso. Mesmo vivendo diariamente a provisão de Deus. E eu não sei se vocês lembram, mas no deserto, durante a caminhada, dia após dia, durante o dia, eles tinham uma nuvem que cobria o arraial. Para os preservar do calor, para os guiar pelo caminho. E durante a noite, porque o deserto é um lugar frio, levantava-se uma coluna de fogo para os aquecer. Imaginem essa foto, imaginem essa situação, uma coluna de fogo que se coloca diante de você, uma nuvem que te protege do sol durante todo o dia. É isso que Deus fazia com eles diariamente. Diariamente Deus mandava o maná. Eles eram alimentados dia após dia, sobrenaturalmente. As roupas deles não se envelheciam, fala a Bíblia. Os sapatos não se esgarçavam. Pessoas que viviam um milagre diariamente.
ao menor som de um problema distante. Decidiram se esquecer de tudo aquilo que viviam, a ponto de querer voltar para o Egito, onde eram escravos. E o que me impacta nessa história é porque ela não fica limitada à Torá, ao Pentateuco ou aos 5 primeiros capítulos da Bíblia, primeiros livros, me perdoem. Porque esses 5 primeiros livros tratam essencialmente desse momento da história. Mas ele diz muito a nosso respeito. Ele mostra nós, talvez todos aqui, alguns talvez ainda não tenham oportunidade de ter conhecido a Jesus, mas eu creio que a maioria de vocês pode de alguma forma, pelo menos uma vez, ter experimentado a mão de Deus agindo em seu favor. O milagre de Deus se manifestando na sua vida. E como isso é grandioso, como isso é glorioso, como isso é importante, quando a gente não tem forças para fazer e Deus vai lá e faz. E como mesmo tendo experimentado isso, uns mais e outros menos, como nós temos a capacidade de nos esquecer disso. De nos esquecer a ponto de nos rebelarmos contra aquele mesmo Deus que fez o milagre na sua vida. De nos esquecer a ponto de reclamarmos de um Deus que simplesmente te amou, abriu o caminho para que você passasse. Percebam, aqui eles passam pelo mar, mas se coloquem nessa situação, porque o que Jesus fez é como se tivessem passado pelo mar também a seco. Vivíamos num tempo de escravidão, éramos escravos do pecado, vivíamos em trevas. E Deus ama o mundo de tal maneira que envia o seu Filho para morrer por cada um de nós, para que Ele, sendo a luz, pudesse nos tirar em trevas e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz. O que Ele fez com o povo, Ele fez também conosco. Fomos salvos do pecado. Ao morrer naquela cruz, ao romper o véu, ao se tornar mediador entre Deus e os homens, ao abrir o caminho pelo seu sangue, pela sua carne naquele madeiro, Ele nos permitiu sair de uma vida de escravidão para uma vida nova, para nos tornarmos novas criaturas na presença do nosso Deus. E fomos salvos, conhecemos a Jesus e começamos essa caminhada. Como o povo começou essa caminhada rumo à terra prometida. Aqui cada um tem uma terra prometida. Aqui cada um tem promessas que Deus reservou especificamente para vocês. Mas há uma promessa que diz respeito a todos, e é ela que devemos buscar a volta de Jesus e o tempo em que viveremos com Ele na eternidade. Essa diz respeito a todos. Essa é a nossa terra prometida lá da frente. Mas há uma terra prometida terrestre também, algo que Deus preparou para cada um. Mas o caminho até ela é um pouco tortuoso. É um caminho no deserto, como o povo também passou. E às vezes, prestes a alcançarmos a nossa bênção, já podendo ver as circunstâncias melhorando na nossa vida. Percebam aqui, eles estão no deserto. E as pessoas, os espias voltam e dizem: olha, aquela terra de fato é muito boa. Eles voltam com um cacho de uvas que é tão grande que 2 homens precisam levar. Eles voltam com figos, com romãs, frutas boas, que mostram como aquela terra seria prazerosa de se viver. Traz isso para a sua vida, traz isso para a sua realidade. Quando você caminhando no seu deserto, passando pelo seu problema, enfrentando a dificuldade que você enfrenta, consegue visualizar um pouco à frente uma solução. Deus permite que pessoas se movimentem, que situações aconteçam e você consegue enxergar uma melhora lá na frente. Mas para chegar lá, existem alguns obstáculos ainda. E aí você fala: puxa, não vai dar.
Não vai dar. Eu estou vendo, a terra está logo ali, ela é muito boa. A solução para o meu problema está ali, eu estou vendo, Deus me mostrou ela. Ele me disse que levaria até lá. Ele é fiel, Deus é fiel, glória a Deus por isso. Mas tem ali um problema no meio e eu não quero passar por ele. E aí você decide, depois de ter andado tanto, você fala, não, peraí, eu vou voltar para trás, eu vou retroceder. Não está legal, não está bom isso. Mas espera aí, você andou tanto tempo, Deus fez tanto por você, você experimentou tanto, por que você vai voltar agora? Está logo ali na tua frente. E infelizmente, a maior parte de nós acaba cometendo esse mesmo erro. Dentre milhares de pessoas, 2 permaneceram fiéis. Apenas 2 permaneceram fiéis. E é difícil. Olha o que o texto fala, Números 14 ainda, lá no versículo 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que aos seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, olha que interessante isso, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Perceba que ele perseverou, o texto fala que nele havia um outro espírito, ele não estava preocupado com o que poderia ter lá na frente, ele sabia quem era o Deus que caminhava com ele, ele se lembrava de quem foi o Deus que fez milagres, que fez prodígios, que fez maravilhas, que tirou o povo do Egito com mão forte. E o próprio Caleb diz assim ao povo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Não os temais. Deus fez milagres na sua vida. Eu sei disso. E se você ainda não experimentou os milagres de Deus, eu tenho certeza que você vai experimentar. E circunstâncias difíceis virão, como elas vieram aqui. Mas esse homem que teve um outro espírito e perseverou, claramente diz aqui, não os temais. E eu quero crer que no nosso meio estão aqueles que perseverarão. Estão aqueles que permanecerão fiéis, porque em meio a uma multidão lá fora, de chamados, poucos são os escolhidos, poucos são aqueles que decidem efetivamente avançar, poucos são aqueles que efetivamente decidem continuar, perseverar na fé. Vejam que não basta apenas ter fé. Eu creio que Deus prometeu para mim a terra. Eu creio, porque eu estou vendo, eu sei que eu posso chegar lá. Mas há um obstáculo no meio, e se você não tiver uma fé que seja perseverante, essa sua fé esmorece, você não chega até lá. Esse é o problema que o povo enfrenta aqui. Esse é o dilema que eles enfrentam aqui. Eles preferem retroceder, voltar para um tempo horroroso de escravidão, do que enfrentar o problema, mesmo sabendo de tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles. Nós, da mesma forma, salvos do mundo, livres do mundo, retirados de uma vida pecaminosa, decidimos em meio aos obstáculos, que talvez não é tão agradável servir a Deus, talvez não vale a pena ser perseverante na fé. E aí dentro de uma autojustificação e de uma desculpa, e você começa a se afastar, a ponto de retroceder, e tentar achar caminhos outros, que o mundo te indica, para alcançar um objetivo que só Deus pode te levar. O mesmo capítulo 10 de Hebreus, diz assim um pouco antes no versículo 9, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Vejam, são 2 caminhos.
são apenas dois os caminhos que a gente tem diante de nós. Ou somos daqueles que retrocedem, e vejam que a consequência dos que retrocedem é ruim, eles são destruídos. Porque uma vez tendo experimentado o milagre, uma vez tendo visto a mão forte de Deus agindo em nosso favor, ao nos rebelarmos, ao murmurarmos contra Ele, nos afastamos da sua presença, decidimos procurar um outro caminho, e como o salmista diz, há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Veja como podemos ser facilmente enganados por caminhos que a vida e que o mundo nos mostram como sendo bons caminhos, porque não quisemos perseverar na fé, mas decidimos seguir um outro caminho, achando que aquele caminho seria bom. Só existe um caminho bom, que é o caminho daqueles que creem, daqueles que se lembram de quão poderoso é o nosso Deus, de quão fiel é o nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse, Ele permanece fiel. Todas as histórias que lemos, Ele permanece fiel. Ele sempre livrou o seu povo, porque Ele não faria diferente com você. A história dos que creem, a história dos que perseveram, a história dos que permanecem fiéis, só tem uma conclusão: aqueles que creem serão salvos, serão guardados, serão protegidos, serão abençoados e alcançarão a terra prometida que Deus tem preparado para cada um. E eu anotei aqui 3 pontos sobre o que talvez devemos fazer para nos manter firmes, para permanecermos fiéis, como Josué e Caleb permaneceram fiéis. E o primeiro ponto é a obediência. Nós tivemos a oportunidade de conversar com alguns de vocês o tema da obediência. Obediência simples. Você simplesmente ouvir a voz de Deus e falar: sim, eu quero, eu vou, sem fazer questionamentos, sem começar a tentar justificar aquilo que Deus está falando para você. Se Ele falou vai, então vá. Se Ele falou fica, então fica. Não, mas Senhor, eu quero fazer dessa... Não, simplesmente obedeça. Ele te deu uma direção, então segue essa direção. Segundo ponto, porque não basta apenas obedecer, é necessário que haja também dedicação. Eu quero obedecer, eu quero fazer, quero chegar lá, mas eu preciso me dedicar para fazer isso. Você não pode ser um mero espectador na sua relação com Deus. A sua relação com Deus é uma que exige um agir de ambas as partes. A você cabe obedecer, a você cabe crer, mas a você cabe também se dedicar. Buscar a Jesus, buscar ao Senhor, ao reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Para que num segundo momento, Deus possa fazer a parte dele. Quer te acrescentar todas as coisas, que é a continuação desse texto. Quer poder te abençoar, quer te guardar, quer te proteger, quer te levar à terra prometida. Mas há um terceiro ponto também. Obediência é o primeiro, dedicação é o segundo, e confiança é o terceiro. Eu preciso confiar, eu preciso lembrar daquilo que Ele fez por mim. Eu não posso apagar aquilo que Ele fez por mim. Foi pago um preço muito alto para que eu me esquecesse do que Deus fez, dos milagres que Ele realizou, de todas as vezes em que você, no seu quarto, sem saber que caminho seguir, desesperado, às vezes chorando, por qualquer problema que seja, e eu sei que cada um aqui tem um problema, traga à memória aquilo que te dá esperança, é o que diz a Bíblia. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória aquilo que Deus fez por você, para que a sua confiança esteja viva a cada dia, para que queime no seu coração a verdade de Jesus, os milagres que Ele
fez e vai continuar a fazer. Isaías 41:10. No mesmo sentido do que Caleb falou ao povo: não temais, não temais. Isaías segue a mesma linha. Ele fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E aí ele continua, ele fala assim: olha, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele repete: passe o tempo que passar, e há um gap, há um longo tempo aqui entre os dois textos, entre Números e Isaías. Mas o profeta, boca de Deus que era, repete aquilo que Deus continua a fazer. A fidelidade dele se estende até os céus. Ele está ao nosso lado. Ele nos esforça, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. Por que então nos voltarmos para trás? Por que então reclamarmos, murmurarmos? Que nessa noite nós possamos reconhecer que nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. O Dani Mendes não está aqui, eu ia falar o convite hoje. O convite hoje é para aqueles que querem crer, aqueles que querem permanecer firmes, aqueles que querem permanecer fiéis, aqueles que decidiram obedecer, aqueles que estão dispostos a se dedicar, aqueles que estão dispostos a confiar no que Deus tem para cada um. Deus é poderoso e Ele pode fazer muito mais e além daquilo que pensamos.